Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta, sábado, aqui no canal dos Paroleiros. Estamos de volta com o terceiro e último bloco dessa parola de número 93. Estamos chegando na centésima, senhoras e senhores. Estamos chegando na centésima. Vamos falar um pouquinho, então, encerrar esse assunto sobre honra, dentro da perspectiva de honra uns aos outros. Primeiro e segundo bloco, imperdíveis. Se você não assistiu, corre lá, dá uma pausa nesse aqui, corre lá para você poder acompanhar a gente nesse final aqui, nesse fechamento, que vai ser sensacional. E o senhor, no bloco passado, falou a respeito da primazia do nosso cônjuge, né? E aí eu também trouxe a questão do princípio de honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E eu quero dar uma fechada nesse bloco para a gente falar sobre quanto mais próximo é o ciclo de relacionamento que nós temos, quanto mais íntimo, mais honra a gente deposita. E aqui eu quero trazer uma visão para a gente conversar, meninos. Honrar, a gente não honra só com palavra, né? A gente honra principalmente com atitude. De que forma eu vejo essa honra com atitude, com foco importante? É nós considerarmos as necessidades do próximo mais importantes do que as nossas. Então, não é só uma questão de você exaltar com palavras, colocar num pedestal, botar cafezinho na caneca, dar presentinho todo dia. Esse tipo de honra tem o seu lugar? Tem. Mas no dia a dia, que é onde... O ovo frito mais bonito. O ovo frito mais bonito, né? Mas no dia a dia mesmo, quando a vida como ela me dá a sensação de que quando a gente considera as necessidades do outro mais importantes do que as nossas, temos aqui uma prova concreta de realmente de honra, né? Então, vamos partir dessa premissa aqui. Honrar pai e mãe seria só simplesmente dizer assim, ó inenarrável, insondável, infalível mamãe, como senhora é maravilhosa, eu honro a senhora agora com essa linda caixa de bombons no Dia das Mães. Eu gostei dos termos, né? É porque depois do primeiro bloco que eu tive que corrigir a fala, ele foi ler ao longo desse período o Roais para trazer palavras mais rebuscadas para o nosso contexto. Você que está nos assistindo, assista a primeira parola, onde nós fizemos um voto, e você viu que o nosso amado irmão aqui, ele não cumpriu, né? Mas, na verdade, é assim, ó. O que aconteceu, na verdade, é que eu lembrei do Armando Volta da escolinha do professor Raimundo, quando ele falava inefável, infalível, professor. Esse aí é outro. Esse do inefável, infalível é outro personagem. Outro... É verdade, é o cara da Praça Nossa, né? É verdade. De Golias. Não é isso daí não. Mas depois em off a gente fala. Você errou 2 vezes, né? Tá tudo certo. Vai no sobre honrar meu pai. Ai. Olha só, deixa eu aproveitar, né, a sua fala, Arthur. Eu vou deixar o assunto esposa para depois e eu vou começar pelos pais, né? Hoje nós estamos retomando a gravação das parolas. Nós tivemos uma pausa, como vocês que acompanham as nossas redes sabem. No dia 5 de março, subitamente eu perdi meu pai, né? E subitamente mesmo, meu pai ele não estava doente, ele não estava, não tinha motivo algum para a gente esperar essa perda, né? E pela graça do Espírito Santo, pela força que só o Espírito Santo pode nos dar, quando no culto
que marcava a despedida do meu pai. O pastor da Igreja Metodista em Lins, meu grande amigo, padrinho do meu filho Gabriel, pastor Ramalho, terminou de trazer uma mensagem extremamente edificante para as nossas vidas, marcante mesmo. Ele olhou para mim meio que assim, vai aguentar falar? Aí eu dei uma sacudidinha de cabeça. E dentre algumas palavras que eu pude dizer naquele momento, eu pude relembrar alguns episódios da nossa caminhada. Em especial, já alguns episódios da minha idade adulta. 2 deles especificamente. Um deles especificamente, uma constatação, melhor dizendo. Uma vez eu estava passando por Lins, cidade do meu pai, eu estava indo de Dourados a São José do Rio Preto, uma viagem longa, 800 quilômetros, e passando por Lins, eu tinha saído muito de madrugada de Dourados, e eu estava passando por Lins em um horário que eu sabia que onde eu encontraria o meu pai, né? Eu sabia que naquele horário ele estaria no centro da cidade, né, próximo a uma cafeteria, próximo a um banco, e que se eu passasse por ali, eu iria ver o carro dele, e se eu achasse o carro dele, eu achava ele facilmente, né? Então eu entrei na cidade, cortei por dentro da cidade, achei o carro do meu pai, já diminuí a velocidade, e achei o meu pai conversando com alguns amigos, né? Isso faz, sei lá, uns 10 anos. E eu parei, estacionei o meu carro, meu pai não sabia que eu estava em viagem, ele não sabia que eu estava passando por ali. Mais exatamente faz 9 anos isso, foi em 2013. E eu desci do meu carro, fui andando assim na direção dele, e ele estava com 2 amigos. Quando eu estava muito perto, e quando eu abracei ele, dei um beijo na bochecha dele, ele falou, e aí, onde você vai? Eu falei, estou indo para Rio Preto. Só estou de passagem, passei aqui para te dar um beijo, vou passar ali para dar um beijo na mãe e continuo viagem já, né? E fiz isso. Sem ele avisar, passei na casa da minha mãe e dei um beijo nela e continuei a viagem. Eu tinha 1 hora para chegar em São José do Rio Preto, não podia parar. Na viagem de volta, aí sim, eu parei na cidade para passar um tempo com eles, dormir ali e seguir viagem de volta para Dourados. E o meu pai falou, cara, meu amigo chorou. Falei, que amigo chorão você tem? Mas por que chorou? Ele falou, pelo que você fez. Falei, como assim? Ele falou, cara, você parou e me deu um beijo na bochecha. Falei, pai, mas isso é tão normal para nós? Ele falou, para nós é. Para ele, não. Né? Ele tem um filho, contou a história do filho dele e tal. E para ele não é normal isso. E, claro, eu tinha o hábito de beijar o meu pai na bochecha e de ganhar um beijo do meu pai. Né? Assim como tenho o hábito de beijar minha mãe e ganhar um beijo da minha mãe. Mas a partir daquele dia, esse beijo ele ganhou um sentido diferente. Aquilo que para nós é tão normal, né? Aquilo que para mim já tinha se tornado algo tão comum, né? E que eu não entendia a dimensão daquilo. A partir daquele dia começou a ganhar uma dimensão completamente diferente, né? Toda vez que eu beijava meu pai na bochecha, eu lembrava disso. Né? 9 anos, 10 anos quase depois, toda vez que eu beijava meu pai na bochecha, até agora, as últimas vezes que Deus me deu a oportunidade de fazer isso, eu lembrava disso. E lá, no dia do enterro do meu pai, eu pude dizer algo com toda a convicção do meu coração. Eu disse, eu não devia nada para o meu pai, e o meu pai não devia nada para mim. Justamente porque, para mim, nunca foi difícil honrar aquele que significava tanto, significa tanto, que me marcou tanto, que me outorgou um legado, alguém que não era difícil para mim enxergar as qualidades
e aquilo que para mim foi marcante na minha história, no meu caráter, no meu dia a dia. Não é difícil honrar quando você conhece e reconhece a manifestação da graça específica do Senhor sobre aquela vida. No bloco passado, no bloco anterior, eu mencionei que honra e graça, elas andam juntas porque elas estão no mesmo, acessíveis pela mesma porta, que é a porta da humildade, né? À medida que nós temos a humildade de reconhecer a graça sobre a vida do outro, nós não teremos dificuldade de honrar ao outro. E aí a gente pode dizer que não tendo essa dificuldade, e aí não fica difícil a gente vivenciar, né, e reconhecer aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a ninguém dever nada, né? Quando nós entendemos essa realidade de que a honra e a graça, elas caminham juntas e são acessíveis pela humildade. Eu não tenho muito o que falar a respeito, porque, de fato, a gente, como amigos, como família que nós somos, por tudo que o Paulinho passou, eu imagino, eu até falei para ele isso, né? Paulinho, eu tomo a liberdade de não te ligar. Pode ter parecido algo duro, mas eu, de fato, eu não experimentei o que ele experimentou. Mas o Paulinho usou uma palavra que eu costumo dizer para minha mãe e agora para o meu pai, que nós temos aqui a nossa avó de 99 anos que está com Alzheimer, e que a fala é você não ter débito, né? Porque quando você honra, quando você coloca mesmo o seu pai, a sua mãe em primeiro lugar, onde você lhes dá a eles a primazia, no dia de amanhã você não terá débito, né? E o que é o débito para você que está nos ouvindo? É você ter aquela raiz de amargura depois no coração, fazendo a seguinte pergunta: e se eu tivesse feito? Né? Então, quando o Paulinho dá esse testemunho dizendo eu beijava o meu pai me beijava, essa relação é algo muito, muito importante. Porque quando você considera de fato teu pai, a tua mãe em primeiro lugar, a palavra fala que isso ensejará para você uma longanimidade, uma longevidade de vida, ou seja, uma ditosa velhice. O Senhor ele vai abençoar a sua vida porque você simplesmente se posicionou em honra com os teus pais. E você não vai ter um sentimento de eu podia ter feito mais, eu deixei de fazer, né? Tem uma canção, e como diz o meu pastor, se o próprio apóstolo Paulo ele citou poetas seculares, porque nós não, né? E aí tem uma canção que diz assim, né? Dar flores em vida e não naquele momento mais difícil. Então eu já dei esse testemunho para algumas pessoas. Um casal da igreja ouviu o testemunho quando o Paulinho falou sobre a Rafa. E hoje você que está nos ouvindo, está nos vendo, você tem mais um testemunho. Naquele testemunho foi um testemunho que trouxe restauração, trouxe renovo, trouxe uma solidificação em relação à sua fé. E hoje esse testemunho, ele traz para nós um pensamento de que você deve dar flores em vida, né? Você deve, sabe, fazer o melhor do que você pode fazer enquanto você tem os teus pais em vida. Porque fazendo isso, você terá longevidade de vida, você terá uma ditosa velhice,
Você não deve fazer isso por interesse, por óbvio, mas que esse testemunho do Paulinho possa edificar a sua vida de tal forma que você possa ter um comportamento diferenciado daqui para frente em relação aos seus pais. Mas o Paulinho sabe o quanto a gente se emocionou junto com ele, chorou com ele, né? Mesmo não estando ao lado, o nosso coração partiu junto. E como é incrível, cara, assim, o tempo está passando e cada situação que acontece na vida da gente serve também de aprendizado. E eu vejo como a tua vida, Paulinho, me ensina. Como é que o teu comportamento me ensina, como é que você me inspira, né? Então, fica aqui o nosso convite para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Sempre tem alguém observando você e se inspirando em você. A tua vida, ela pode ser, e eu creio que ela é, a resposta para alguém que está precisando de uma palavra muitas vezes, esperando uma atitude, e elas vão ver em você alguém que faz uma diferença. E eu posso falar, cara, sem jogar confete, isso não é jogação de confete, né? Não é puxar saquismo, mas tua vida me inspira, pô. Inspira mesmo. Então, eu tive há uns dias atrás com o Wilson em São Paulo e a gente estava conversando ao teu respeito, cara. A força que você teve nesse tempo é admirável, né? E hoje o que você fala a respeito de não dever nada é mais um tijolinho colocado por Deus para edificar as nossas vidas, cara. Realmente é algo que realmente nos inspira. Eu quero trazer essa palavra de não dever nada, e a gente está falando desse contexto de paz, né? A gente pode falar isso também a respeito até dos nossos próprios cônjuges, até para a gente partir para um outro aspecto, que é você fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, com tudo aquilo que você tem, com toda a intensidade que está disponível no seu coração. Eu gosto de eu não vou saber a frase de cor, o Paulinho vai saber, né? Aquela frase de Wesley, ele vai falar assim: faça tudo possível com tudo que você tem possível, da melhor maneira possível. Uma coisa parecida com isso, não é, Paulinho? Eu vou lembrar. Mas o sentido é esse da frase. Não sabendo a frase para Bispo Adonias, depois vai querer mostrar a Bíblia de John Wesley aí, ó. O diário de John Wesley. Bispo Adonias, queremos você aqui e o Paulinho na disciplina. Mas o que eu queria trazer agora para a gente meditar é aquilo que eu falei no começo desse bloco, né? A honra, ela não se dá só por palavras, mas também se dá por atitudes, principalmente, né? E a intensidade com que a gente tem essas atitudes demonstram o quanto nós honramos o outro, enquanto valor a outra pessoa tem para a gente. Então, trazendo a questão agora, por exemplo, do nosso cônjuge, né? Honra a esposa, que estamos em homens, mas para você que está aí, é uma mulher e é casada com um homem, trazer essa questão de honra para o cônjuge, andando em unidade de propósito, em unidade de visão, né? E considerando o outro como alguém que também é merecedor da graça, né? Merecedor da misericórdia. Muitas vezes a gente se coloca numa condição de juiz sobre o cônjuge. Acho que para pai e mãe isso não é tanto, mas quando a gente fala de cônjuge, muitas vezes existe uma relação de juiz com o nosso próprio cônjuge e a gente esquece que nós somos tão pecadores quanto eles, simplesmente só pecamos diferente. Que se a gente não concorda com algum comportamento, se a gente não concorda com algum posicionamento, isso tem muito mais a ver com o perfil de personalidade do que necessariamente de caráter. Então, honrar o nosso cônjuge não tem a ver com o que ele faz para a gente, mas simplesmente é um ato de amor nosso para com o nosso cônjuge.
Exato. Inclusive, se vocês me permitem, aí a frase, Arthur, faça todo o bem que puder, por todos os meios que você puder, de todas as maneiras que você puder, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode sempre. Eu não lembraria isso de cabeça nunca, tá? Santa internet. Se vocês me permitem, para esse assunto, eu quero usar um texto que eu usei na mensagem que eu preguei no casamento do Ilcinho. Principalmente quando eu falei com você, Wilsinho. O texto que eu deixei para você foi o texto de Deuteronômio 24:5, quando a palavra diz assim: o homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade da mulher que tomou. E eu dizia lá no casamento do Ilcinho, o papel do marido é promover a felicidade da esposa, né? E depois lancei mão de um outro texto de Provérbios, lá no capítulo 31, se não me engano, versos 8, 9, alguma coisa, e falei para Carol, o papel da esposa é promover a felicidade do marido, né? O casamento que funciona bem é o casamento no qual um cônjuge honra o outro, promove a felicidade do outro. Ninguém casa para ser feliz, mas a gente casa para fazer feliz. E fazemos felizes como? Né? Fazemos o nosso cônjuge, a nossa esposa, no nosso caso de maridos, as esposas fazem os seus maridos felizes como? Honrando. E honra nada mais é do que o reconhecimento, mais uma vez, né? O reconhecimento da unção dele ou dela sobre a minha vida, quem ele, ela é em referência a mim, né? Levando em consideração que honra pressupõe o reconhecimento do ministério alheio, por que não entendermos o casamento como um ministério? Qual é o conceito de ministério, né? Ministério é aquilo que eu faço baseado ou impulsionado, ou subsidiado, melhor dizendo, pela autoridade de outro. Né? Eu ministro a partir do momento que eu sou revestido de uma autoridade que não é minha. E o casamento é isso. O casamento absolutamente é isso. Por que eu digo que é isso com tanta segurança? Porque a Bíblia traz inúmeras recomendações sobre vida de casado, como ser marido, como ser esposa, como ser provedor do lar, como honrar a minha esposa, como as esposas honrar os seus maridos, né? Então, se a Bíblia traz recomendações, a Bíblia ela estabelece para nós qual é o padrão, qual é o modelo. A Bíblia diz qual é a direção, né? E se eu ando numa direção que não é a direção que eu quero, mas a direção de alguém que é maior do que eu, então, na verdade, eu estou ministrando. O casamento é um ministério. E a partir do momento que eu entendo o ministério da minha esposa no meu casamento e trabalho em conformidade com o meu ministério no meu casamento, nós temos um casamento de honra, e honra remete à graça, graça remete a galardão, e tudo isso é alcançado pela porta da humildade. Parola 51, família é ministério, corre lá. Também eu tenho um conteúdo bem bacana sobre isso. Wilsinho, vamos falar suas palavras finais aqui para a gente chegar nesse finalzinho do terceiro bloco aqui. Tem mais algum recado final aí? Sigam os paroleiros. Onde? No Spotify, no YouTube, no Facebook, no Telegram e no Instagram. É isso aí, galera. Chegamos ao final, então, dessa parola 93, a segunda dentro do tema Fundamentos. Estamos de volta, estamos no ar. Semana que vem tem mais, se Deus quiser, com mais uma parola inédita. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.